Nesse vídeo a gente vai te mostrar 3 fundos imobiliários que estamos comprando nesse início de 2023 e muito, mas muito mais importante do que isso, a gente vai te explicar por que a gente está comprando esses fundos imobiliários e principalmente o que nos faz comprar todos os fundos imobiliários que a gente compra aqui no Clube do Valor. Então não encare isso como uma recomendação de investimentos, muito menos como uma série de diquinhas, assim como um vídeo educacional, porque o ouro, a principal parte, o que você mais pode aproveitar é a explicação da estratégia. Se você é clubista, já deixa o like. Sendo clubista ou não, comenta quais fundos imobiliários você está comprando nesse início de ano e você está aproveitando aí os dividendos maiores do que a média. Tamo junto? O Filipão que estava comentando comigo que vê e é inundado, né, por manchetes assim no início do ano. Aí realmente eu nunca me liguei, mas porra, final de dezembro, início de janeiro, começa a chover esse tipo de coisa, né? Fundos imobiliários que mais subiram, confira as maiores altas, maiores baixas, etc. E nada contra quem faça as matérias, eu acho que a função da mídia é trazer informação. Mas nosso ponto aqui, né, falando como profissionais do mercado financeiro, né, o Filipão é planejador financeiro CFP, analista de investimentos, eu sou gestor profissional de investimento, é tentar te ajudar a tomar as melhores decisões. E a gente sabe muito bem que investidores em fundos imobiliários, né, estão procurando uma forma de se expor a imóveis, de receber dividendos mensalmente, de diversificar a carteira, mas principalmente eles estão procurando estratégias claras. Como assim estratégias claras? O que mais vê aqui é aquele tipo de conteúdo educacional que fala basicamente o seguinte: olha, comprar fundos imobiliários é bom, compre fundos imobiliários que tenham uma ampla diversificação, que tenham uma boa gestão, visite os imóveis dos fundos antes de comprar eles. E a gente percebe aqui que essas são dicas não necessariamente ruins, mas muito vagas, que deixam muitos investidores perdidos. Por isso a gente acredita que o caminho para boa tomada de decisão é o caminho de tomar uma decisão com base em uma estratégia clara, com base em critérios específicos que, de preferência, te mostrem quais são fundos imobiliários que estão com uma boa margem de segurança, que estão descontados e ainda com um bom dividend yield. E é isso que a gente busca aqui e é isso que nos fez comprar o primeiro fundo imobiliário aqui dessa lista nesses primeiros dias de janeiro. E que fundo é esse, Filipão? Conta aí que tu tá quieto aqui, eu tô monopolizando. Às vezes é foda, às vezes a gente liga a câmera aqui, não dou espaço, foi mal. Mas... Nada, tranquilo. Amirão, primeira coisa, todas as vezes que a gente vai listar os fundos, que eu gosto de lembrar pro pessoal, sempre que for analisar um fundo, ter uma estratégia, o mais importante é entender o que é que tá por trás, como é que o fundo funciona, o que é que torna aqueles múltiplos que a gente está olhando realmente realidade. Então é isso que a gente faz aqui no vídeo com vocês. E o primeiro fundo que a gente vai falar é o RBRP, né, também chamado de RBR Properties. E esse fundo é um fundo de tipo tijolo, muito mais focado em lajes comerciais. E a gente começa a ver o portfólio por trás do fundo, dos ativos, a gente vê que basicamente 90% dos ativos do fundo está no que eles chamam de estratégia core, que é justamente essa alocação em lajes corporativas do fundo. O restante dos outros 10% está ali numa liquidez diária, numa LCI, em outros pequenos fundos imobiliários que ele tem na carteira, mas a boa parte é ali em lajes corporativas. Dentro dessas lajes, a gente vê que a maior concentração está no ativo River One, que é 42% do portfólio do fundo. E o restante está um pouco mais diversificado em cerca de outros 8 imóveis ali do fundo. Ele tem basicamente imóveis no Rio e a maioria em São Paulo. E se falando de indexadores, a gente vê 63% da carteira do fundo alocada em inflação IPCA, o restante em inflação IGPM. Confirmando, a gente vê que basicamente 97% do fundo está alocado ali em escritórios, que é o grande foco do fundo imobiliário. Se a gente for ver o resultado da cota do fundo nos últimos 12 meses, sem considerar o pagamento de dividendos, a gente vê uma queda forte aí no fundo, caindo praticamente 37% no momento que a gente está gravando esse vídeo. E considerando os dividendos, esse fundo nos últimos 12 meses está caindo ali cerca de 32% para 33%. E o que é que faz que a gente busque comprar esse fundo imobiliário, né? Ele basicamente hoje está com uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses na casa de 0,73%. E ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,62. O que torna ele o 12º fundo da estratégia S-RAIN. Mas antes de falar sobre estratégia, antes de falar sobre qualquer coisa, né? Se você viu ali a lista de imóveis do fundo, você deve ter percebido duas coisas. Primeiro, que ele tem um peso muito grande no imóvel, que é o imóvel River One,
E o segundo, que um dos imóveis do fundo se chama Edifícios Celebration. Acaba sendo uma ironia porque atualmente os cotistas não estão celebrando muito o resultado desse fundo imobiliário. Perdão a piadinha infame, mas de fato ele está caindo bastante por um motivo que a gente sabe qual é. Aliás, quem investe em fundos imobiliários, acompanha o mercado, quem trabalha no mercado financeiro sabe qual é, e a gente quer te mostrar aqui que é esse. Que é o fato do fundo estar com uma vacância bastante alta, né? Tanto física quanto financeira. E basicamente o que é a vacância? O percentual da carteira do fundo que está desocupada, né? Imagina a cidade de Atlantic City. Eu já fui para Atlantic City, sabia? Passei uma tarde lá para jogar pôquer. Só tinha uma mesa de pôquer aberta na cidade porque todos os hotéis estavam com uma vacância bizarra. É uma ex-cidade praticamente. Ali um monte de imóvel com vacância é basicamente isso, é imóvel desocupado. E a gente sabe que isso assusta muito aos investidores, não à toa a cota desse fundo despencou. E aí muitos pensam, poxa, mas isso aqui é fria, né? Pô, o fundo com vacância, me falam que tinha que comprar bons fundos, bem geridos e tal. E a gente aqui no Clube do Valor, a gente entende que o investidor tem mais sucesso no longo prazo, é o cara que justamente vai contra a manada. E é óbvio que isso não significa comprar coisas ruins, mas te liga só no que o Felipe falou. E ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,62. O que significa isso, tá? Significa que esse fundo está com 38% de desconto em relação ao que os imóveis são avaliados. E eles não são avaliados pelo gestor do fundo, é uma avaliação externa. Ou seja, a estratégia nos mostrou que existe uma relativa margem de segurança aqui, que é claro, aumenta pelo fato de a gente ter 15 diferentes fundos e também ter ações norte-americanas, etc. Mas o ponto é que, ultimamente, nos últimos anos, e contra a manada, teve bons resultados. Está aí na tela o resultado da estratégia S-Rank. Falando em estratégia S-Rank, Filipão, explica um pouco melhor o que é essa estratégia. Foi muito bom esse exemplo para a gente explicar quais são os conceitos por trás da estratégia, porque a gente não busca somente dividendos altos, nem somente preço sobre valor patrimonial muito descontado no mercado. A gente une esses dois argumentos. Então, basicamente, o que a gente faz na estratégia S-Rank é passar alguns filtros para tirar fundos imobiliários que não são interessantes para a gente no mercado, como fundos que têm baixa liquidez ou que sejam muito novos no mercado, fundos com menos de 1 ano, não são nem olhados por nós, porque a gente entende que ele não tem dados suficientes. E após isso, a gente vai começar a listar, tá? Quais são os fundos que têm a maior mediana de pagamento de dividendos nos últimos tempos? E, junto disso, quais são os fundos que estão com maior desconto de preço sobre valor patrimonial? E aí a gente une os dois argumentos. Por mais que o fundo esteja com um dividendo um pouco mais baixo por conta de vacância, ele vai estar com preço sobre valor patrimonial muito descontado e pode ser que ele entre dentro da estratégia passando outros fundos, e é o que acontece nesse caso. Por isso que a S-Rank nos dá tanta clareza. O que acontece também com outro fundo que passa esses critérios que a gente está comprando, que é o fundo de código BTCI11, que provavelmente você nunca ouviu falar, porque esse código ele é novo, tá? Esse aqui é o BTG Pactual Crédito Imobiliário, que era antigamente chamado de FEXC11, FEXC11, e aí ao incorporar o BTCR11 virou o BTCI11, não sopa de letrinha. Num portfólio que está na tela agora, né? Uma pequena exposição em shoppings, o restante, né, como eu falei, majoritariamente em CRIs, que estão diversificados principalmente nos segmentos residencial e logístico, e também com um pouco de peso no varejo, em shoppings e também em outros. Os imóveis por trás dessas CRIs estão localizados majoritariamente no Sudeste, também um pouco no Sul e um pouquinho no Nordeste, e está com uma bela diversificação em termos de indexadores. Você pode ver que 2/3 da carteira desse fundo é remunerada em IPCA mais 6,9%, 4% é remunerado em GPM mais 8,4% e 30%, 1/3 mais ou menos, em CDI mais 3,4%. E aí se pegar o histórico do fundo, né, considerando esse evento societário e olhar para 10 anos, ele entregou um bom resultado dos seus cotistas, o equivalente a 183% do CDI no período, mas é claro, né, comparar renda variável com o CDI, tem que sempre lembrar que tem risco, né? Esse fundo em alguns momentos deu vários solavancos, ou ficou vários anos no 0 a 0, é o que acontece com qualquer fundo imobiliário, com qualquer estratégia, por mais vencedora que seja. Mas sobre dividendos, Filipão, como é que foi esse fundo aí? Esse fundo, nos últimos 12 meses, ele está com uma performance ali de quase negativa em 16%, e após a incorporação, após o fundo mudar o nome do ticker,
ele está com uma desvalorização de menos 1,7%, considerando o pagamento de dividendos. É um histórico mais recente por causa da mudança do código aqui. E acho legal, desculpa te interromper, Filipão, mas a gente citou o exemplo, né, primeiro de um fundo de tijolo que está com uma vacância alta, preço por valor patrimonial no chão. Agora esse aqui é o exemplo contrário, né? É um fundo que não está com preço por valor patrimonial no chão, está em 0,89 vezes. Lembrando que em fundos de papel, né, esse valor patrimonial é o valor de mercado, né, desses ativos, desses CRIs, mas a mediana de dividend yield está bem alta, está em 1,11%, ia falar 11,1%, quem dera, né? 1,11%, que mostra também outro pilar da estratégia, que é a diversificação inteligente, né? Esse fundo aqui não tem nada a ver com o fundo anterior, é outro segmento, outra lógica, um dividend yield mais alto, quando a inflação é mais alta, quando o CDI é mais alto, claro, com risco, né, de crédito dos emissores, mas uma carteira bem diversificada, sem risco de vacância. Se você quiser entender com maior profundidade, né, se quiser ter acesso a uma explicação do racional mais detalhado da estratégia Strength e mais, depois de entender a estratégia, conhecer 7 diferentes fundos imobiliários que passam nos critérios da estratégia Strength, a gente preparou uma surpresa, volta aí, um report gratuito, um PDF gratuito para você que é clubista, você que está nos acompanhando e quer conhecer essa estratégia que vai contra o senso comum e conhecer 7 fundos imobiliários que passam nos critérios da estratégia Strength. O link para download gratuito desse report está aqui no comentário fixado e também na descrição. Faça bom uso enquanto a gente vai citando qual é o terceiro fundo imobiliário que a gente está comprando. Esse ano que eu vou dar um spoiler e passar a bola aí pro Filipão. Fundo de papel que investe em CRIs e que é polêmico. Boa, esse aqui é polêmico. Esse é um fundo que tem um portfólio dividido, basicamente 76% dele está em CRI e outros 22% está em outros fundos imobiliários, né, que caracteriza um fundo de papel ali. Por segmento, esse fundo tem sua grande maioria das alocações dos CRIs alocados em segmento corporativo, um restante ali muito bem diversificado entre loteamentos, shoppings, parques temáticos, entre outros. Por indexadores, esse fundo está majoritariamente alocado 91% da sua carteira em IPCA mais 10,3% de remuneração e um restinho ali em GPM mais 13,2%, são taxas bem agressivas de remuneração desse fundo, e também um pouquinho em CDI mais 4,7%. Filipão, desculpa te interromper de novo, mas ó, é legal pra gente comparar, né, com o fundo anterior, que tinha taxas menos agressivas e pode ter absoluta certeza um risco menor de crédito. A gente tá falando aqui de um fundo do mesmo setor, com a mesma pegada de gestão, só que com uma gestão mais arrojada, que, se tudo der certo, aumenta o potencial retorno, mas também aumenta o risco desse fundo tomar calote de algum desses ativos, né? Rentabilidades altas nunca vem do nada, né? Tem sempre alguma questão por trás. Dentro da carteira desse fundo também, com os outros fundos imobiliários, a gente tem uma diversificação, como vocês conseguem ver aqui na tela. E se falando em diversificação geográfica, esse fundo está praticamente pelo Brasil inteiro com esses contratos de CRIs, mostrando aí nessa legenda que vocês estão vendo ao redor do Brasil. Se falando de performance, esse fundo nos últimos 12 meses está com uma queda um pouquinho acima de 20% de desvalorização e colocando os dividendos na conta, essa queda cai para 7%, né? O que dá ali mais ou menos 13% pagos de dividendos nos últimos 12 meses. Olha no gráfico, né? Esse gráfico aí que voltou para a tela, que ele deu uma queda vertiginosa ali no final de abril, acho que início de maio de 2022, porque teve uma polêmica ali de acusação de conflito de interesse e, enfim, deu uma estressada no mercado ali que começou a surgir na estratégia Strength, diga-se de passagem, porque o dividend yield ficou muito mais alto, já que a cota caiu muito, né? Isso acontece. E de lá para cá, o resultado dele, daquela mínima até hoje, foi um resultado bem interessante nesse período, mas enfim, falando de números e nomes, vamos revelar qual é esse fundo, enfim. Ele tem um dividend yield mensal, a mediana de dividend yield mensal de 1,23%, uma relação de preço por valor patrimonial de 0,83%. Então o mercado dá um desconto pelo fato da carteira ser mais arrojada, talvez pela polêmica também, não sei, né? Nunca sabe todos os motivos do mercado. E ele é o primeiro colocado na estratégia Strength. Isso mesmo, está falando aqui do fundo imobiliário Hectare de código HCTR11. E se você gostou desse vídeo, quer conhecer nossas estratégias para selecionar ações, aqui vai ter um vídeo com as 4 ações mais baratas da bolsa. E aqui vai estar o link para o PDF com 7 fundos da estratégia Strength e principalmente a estratégia detalhada. Um grande abraço e até mais.